Fala pessoal, beleza? Caso tenha caído nessa aula de paraquedas, saiba que essa é a segunda parte de uma revisão que estamos fazendo para a avaliação de amanhã, no dia 19 de setembro, de Matemática 2. Inclusive, o primeiro vídeo nós já falamos sobre equações trigonométricas e também fizemos alguns exercícios. Nessa aula de agora, que você vai ver, eu coloquei aqui alguns exercícios adicionais que eu julguei importantes para a avaliação de amanhã. Eu acho que aqui nessa aula você vai encontrar facilmente das 4 questões de amanhã, pelo menos 2 ou até mesmo 3. Então, o que eu recomendo é preste bastante atenção nessa aula, tá bom? Ela é muito importante, assim como a última também era, beleza? E, inclusive, sempre como eu digo aqui no canal, o que eu recomendo é pausa o vídeo, tenta fazer por si mesmo, não apague os seus cálculos, veja aquilo que, se você errar, né, veja aquilo que você errou e confira com a solução. Tranquilo? Então, bora resolver aqui a questão 7. Resolva no conjunto dos reais. Repara que a primeira questão está falando assim, ó, seno de π sobre 3 mais x igual a 1. Repara que esse estilo de questão aqui, pessoal, é um pouco diferente do que nós vimos na última aula. Repara que, nesse caso, eu vou ter aqui dentro uma soma. Repara que lá na última aula era apenas π sobre 3, era apenas o x que estava sozinho. Agora eu vou ter uma soma aqui dentro. Mas, galera, é a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisíssima, é ótimo. É a mesmíssima coisa que nós vamos fazer, pessoal. Então, ó, lembra, o que a gente fazia primeiro era resolver aqui e botar aqui no ciclo trigonométrico. Quando a gente botava no ciclo trigonométrico, a gente teria que ver qual que seriam os possíveis ângulos em que o seu seno daria igual a 1. Para pensar comigo, o seno ser igual a 1 são somente os ângulos que estão exatamente ó, nessa posição. Então, nesse pequeno pontinho que está aqui, eu sei que meu seno vai ser igual a 1. Só que tem um detalhe. Repara que ele pediu para resolver no conjunto dos reais. Ele não determinou um intervalo para a gente trabalhar. Sendo assim, eu vou ter que trabalhar aqui ó, com os arcos que são côngruos nessa posição. Repara que essa posição aí, pessoal, é um 90 graus. Se estamos trabalhando com arcos côngruos, teria que ser 90 mais 360K. Beleza? Agora eu te pergunto uma coisa. O que isso aqui representa? Representa o nosso arco. Eu estou te afirmando que esse arco aqui vai ter que ser igual a esses ângulos que estão bem aqui, ó, para que o meu seno seja igual a 1. Ou seja, pessoal, esse cara aqui vai estar representando o nosso arco. E eu te falei que o arco era 90 mais 360K. Ou seja, se isso aqui representa os nossos arcos e isso aqui também representa os nossos arcos, o que eu posso fazer é igualar os dois. Desse modo vai ficar π sobre 3 mais x tem que ser igual a 90 mais 360K. Eu quero que você perceba que aqui está em grau e aqui está em radiano. É ideal, então, que a gente transforme. E qual que eu vou preferir, Gabriel? Pessoal, geralmente eu opto, tá? Por colocar em radiano. Repara que aqui, ó, está em radiano também. Quando você utiliza essa matéria de equações trigonométricas, geralmente nas respostas é colocado tudo em radiano. Então, se tiver que transformar, transforma para radianos, tá bom? Então vai ficar π sobre 3 mais x tem que ser igual a 90, que é π sobre 2, e o 360, que é 2π. 2π vezes k, né? É aquele chamado 2kπ. Eu quero que você perceba uma coisa. Eu quero descobrir os possíveis valores que x pode assumir. Então, vou deixar x de um lado da equação e tudo que está junto com ele eu jogo para o outro lado. Então, vai ficar π sobre 2 menos π sobre 3 mais 2kπ. Eu quero que você perceba que esses caras que estão bem aqui, ó, eu vou estar subtraindo os dois. Uma coisa que eu posso fazer é colocar o MMC apenas esses dois caras aqui. Eu posso fazer a equação completa aqui com x, aqui com esse cara? Posso. Mas eu vou fazer apenas esses dois caras aqui, pessoal, porque lá no gabarito do meu professor, tá bem assim, ó. Eu não lembro como é que estava no gabarito dele, mas dava a entender que ele fez o MC apenas com esses dois caras, tá bom? Você pode usar na equação inteira, vai dar certo também. Somente para agilizar aqui, eu vou fazer com esses dois caras somente, tá bom? Repare então que MC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3 vezes π, 3π. 6 dividido por 3, 2 vezes π, menos 2π. Então, perceba que vai ficar assim, ó. X é igual a 3π menos 2π sobre 6 mais 2kπ. Repara que 3π menos 2π é igual somente a π sobre 6 mais 2kπ. E era exatamente assim que estava no gabarito do meu professor. Então, se você quiser consultar,
você perceber que no gabarito vai estar bem assim. Tranquilo? Esse então aqui é a nossa primeira questão. Eu vou diminuir aqui esses dados para resolver aqui a próxima questão, tá? Agora é tangente, ó. Tangente de 2x mais π sobre 6 tem que ser igual a menos 1. É a mesmíssima coisa. Bora representar aqui no nosso ciclo trigonométrico. Quando a gente representa no ciclo trigonométrico, lembra que o eixo da tangente é um pouco diferente, né? O eixo da tangente é aquele que vai ficar tangenciando a minha circunferência. Ele vai ficar bem aqui, ó. Vai ficar bem aqui. Perceba então, pessoal, que a minha tangente tem que ser menos 1. Se você lembra, a tangente de 45 é igual a 1. Aí você pode pensar, bom, se a tangente de 45 é igual a 1 e o 45 está bem aqui, se eu for para o segundo quadrante, a minha tangente vai ser o mesmo valor, não é? É algo que é simétrico. Mas como está no segundo quadrante, ó, a minha tangente vai ser negativa. Ou seja, o cara que está nessa posição aqui e nessa posição aqui, eles vão ter a tangente que é igual a menos 1. E esses dois são simétricos ao arco de 45 graus. Se você não entender muito bem essa parte, o que eu recomendo é assista as outras aulas aqui do canal que nós temos, tá bom? Nós já comentamos sobre tangente, seno, cosseno, ciclo trigonométrico, então eu super recomendo. Seria esse cara aqui e esse outro cara aqui. E aí agora eu quero te mostrar uma coisa. Lembra que para calcular o simétrico era sempre com relação à horizontal, e aí você andava 45, né? Repara então que ficaria 180 menos 45, que é 135. Esse cara daqui, ó, repara que é da horizontal. Nesse caso aqui, ó, eu vou ir do 360, caminhar 45. 360 menos 45 é 315. Então, esses dois caras aí, pessoal, eles vão ter a tangente, que seria negativa. E aí você pode estar pensando, né? Bom, então nós teremos que representar, assim como a gente viu na última aula, nós teremos que representar todos aqueles arcos que são côncavos ao 135, depois o 315, não é? Então, pensando assim, ó, repara que o 135 é a mesma coisa que 3π sobre 4. Então, pensando desse jeito, ficaria assim, ó, 3π sobre 4 mais 2kπ. E aqui embaixo ficaria assim, ó. Inclusive, só um segundinho. Perdão, galera, o pai estava me chamando. Bom, e o 315 é a mesma coisa que 7π sobre 4. E aí, se pegar os côncavos, ficaria 2kπ. E aí você pode estar pensando, bom, eu vou ter que igualar esse cara e esse cara a isso aqui, depois vendo o que vai dar. Olha como é que fica complexo, pessoal. Tem um jeito mais simples de fazer isso. E esse jeito eu mostrei na última aula, com um pequeno detalhe. Repara que aqui, para eu achar os arcos que são côncavos, eu não preciso dar uma volta completa. Repara que, se eu quero saber quais são todos os arcos que vão desse cara para esse cara, repara que eles estão distantes a uma distância de 180 graus. Ou seja, se eu for caminhando de 180 partindo de qualquer um deles, eu sempre vou ter os arcos que são côncavos a esse e a esse. Por isso que naquela fórmula da tangente, ó, que eu comentei com vocês na última aula, aqui não era 2kπ, aqui era somente kπ. Eu estou caminhando em 180 graus, ao invés de caminhar em 360. Ou seja, para facilitar isso, eu vou pegar o 3π sobre 4 e a partir dele eu vou ficar caminhando em 180. Então vai ficar 3π sobre 4 mais kπ. E concorda comigo que isso aqui vai descrever todos os meus arcos? Mas eu comentei que os meus arcos são iguais a essa expressão aqui, ó, 2x mais π sobre 6. Então eu vou igualar os dois. 3π sobre 4 mais kπ tem que ser igual a 2x mais π sobre 6. E aí, pessoal, repara que o meu objetivo é encontrar o x. Eu posso pegar esse mais π que está somando e jogar para o outro lado, subtraindo. Vai ficar 3π sobre 4 menos π sobre 6 mais kπ tem que ser igual a 2x. Nesse caso, pessoal, eu vou fazer aqui o MC com toda a equação, tá bom? Até mesmo para mostrar que também dá certo. Repara que o MC de 4 e 6 é 24. Então ficaria bem assim, ó, 24 aqui e 24 do outro lado, tá bom? Por que de um lado e do outro? Porque depois a gente pode cortar os dois membros. Inclusive, se quiserem ter aula aqui no canal posteriormente de matemática básica,
deixa aqui nos comentários, tá bom? Que depois a gente pode fazer aqui no canal. Repare então que ficaria aqui, ó, 24 dividido por 4 é 6 vezes 3π, 18π. 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4. Menos π, menos 4π. 24 dividido por 1, 24. Vezes kπ, 24kπ. 24 dividido por 1, 24. Vezes 2x, 48x. Corta aqui, né? Repare então que vai ficar 18π menos 4π mais 24kπ vai ter que ser igual a 48x. Perceba uma coisa. 18π menos 4π dá 14, dá 14π mais 2kπ igual a 48x. Repara que eu quero descobrir o x. Posso pegar esse que está multiplicando e passar dividindo. Então ficaria 14π mais 2kπ é igual a x. Isso aqui tem que estar dividido por 48. Você concorda comigo que eu posso reescrever isso aqui da mesma forma que isso? Ó? 14π sobre 48 mais 2kπ sobre 48. Concorda comigo? Faz muito sentido, não faz? Até mesmo porque eu sei que quando eu vou somar é botar no mesmo denominador. Então eu posso fazer o inverso. Repare então que eu posso simplificar 48 com 14 por 2, né? Aí ficaria 7π sobre 24. E eu posso simplificar esse 2 com 48. 24. 1 vezes kπ é kπ sobre 24. Opa, calma aí. Fiz uma coisa errada. Não, calma aí, pessoal, calma aí. Deixa eu conferir com o gabarito. Ah, não, bem que eu vi, ó. Esqueci aqui do 4. Aqui é 24 kπ, bem que eu vi, ó. Que não dava tão bonitinho o resultado assim, não, uai. Aqui é 24 kπ, pessoal, perdão, ó. Então, ó, simplificando, papá, aqui ficaria 1 sobre 2, né? Então, 1 meio, isso aqui vai ser igual a x. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta é x igual a esse valor esquisitão aí. Repara que, de fato, é um valor feio, tá, galera? Não tô falando que isso aqui é bonitinho, não. Isso aqui é um valor feio. Feio que dói, né? Feio que dói ver. Mas, galera, é simples. Você viu que é tranquilo? No caso, tem as operações que você tem que fazer. Tem um pouquinho de MMC, tem um pouquinho de outras coisas. Então, tem que tomar cuidado com a matemática básica, pessoal. Cuidado com os seus cálculos, tá? As próximas são mais tranquilas, eu te garanto, tá? A primeira delas, a solução da equação cosseno de 3x menos π sobre 4 igual a zero, quando 0, repara que o x então vai estar entre 0 e π sobre 2. Ele está perguntando qual que seria a solução da equação. Pessoal, pausa o vídeo, tenta fazer, tá? Vamos lá. Primeiro, o que a gente fazia? Representava no meu ciclo trigonométrico. Fazendo isso, ele fica assim, ó. Pá. Pá. Eu quero que você perceba que o meu cosseno vai ter que ser igual a zero. Para que meu cosseno fique igual a zero, ou eu vou estar aqui, ou eu vou estar aqui. Concorda comigo? Só que aí ele falou o seguinte, quando o x estiver entre 0, ou também, ó, π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Ou seja, eu vou ter que ir de 0 a 90. Desse modo, pessoal, eu não vou considerar o cara que está aqui. Eu vou considerar somente o meu primeiro quadrante. Tranquilo? Então, perceba uma coisa. Para que o meu... galera, inclusive, perdão, fiz besteira. Aqui, ó. O cosseno, pessoal, para que seja igual a zero, teria que estar aqui, ó. Porque aí o cosseno não teria medida nenhuma. Se fosse aqui, meu cosseno seria 1 inteiro. Perdão, pessoal. É ou aqui ou aqui. Como ele falou que o meu x tem que ser... que ele tem que caminhar entre 0 até π sobre 2, eu teria que pegar essa região aqui. Então, só poderia ser esse pedacinho que está aparecendo aqui em cima para vocês. Tá bom? Então, perceba que a solução é, ó, cosseno 3x menos π sobre 4. E eu te falei que o arco que poderia ser está justamente nesse pedaço bem aqui. Mas quem que é esse pedaço bem aqui? Esse pedaço aqui é um 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. Ah, sabendo disso, é só igualar aqui os dois. Assim como a gente veio fazendo. Então ficaria π sobre 2 tem que ser igual a 3x menos π
sobre 4. Repara que eu estou querendo encontrar o meu x. Então, tudo que está junto com ele, eu vou jogar para o outro lado. Cuidado que aqui é uma multiplicação. Então, vou ter que tomar cuidado para jogar isso aqui depois, não agora. Então, fica bem assim, ó. Π sobre 2 menos, mais. Repara que está negativo, né? O π sobre 4 é negativo, passa positivo. Isso é igual a 3x. Repara que mesmo C aqui, ó, dos 2, é 8, é ou não é? 8 dividido por 2, perdão, que 8, cara, tô herdando, é 4, né? 4 dividido por 2, 2 vezes π, 2π. 4 dividido por 4, 1 vezes π, π. Isso aqui vai ser igual a 3x. Repare então, pessoal, que ficaria assim, ó, 3π sobre 4 é igual a 3x. Repara que eu posso cortar esse 3 com esse 3, porque está na mesma linha na minha equação. Desse modo, eu tenho que o meu x vai ter que ser igual a π sobre 4. Portanto, a minha resposta é a alternativa A, de Abreu. Beleza? Essa aqui, portanto, é a resolução da questão 6. Eu vou jogá-la aqui um pouquinho para o lado para ter mais espaço. Questão 9. O que eu recomendo é pausa, tenta fazer por si mesmo, depois volta. Questão da AMAN, inclusive não conheço essa instituição. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, por favor. Os valores de x que satisfazem a equação 3 elevado a cosseno de 2x igual a 1 tomam a forma... Repara, pessoal, que isso aqui retoma até um conteúdo que a gente viu antes, né? Não sei se vocês lembram, tem aqui aula no canal de equações exponenciais. E isso aqui é uma equação exponencial. Você vai ter a minha incógnita no expoente. Desse modo, eu quero que você perceba que 3 elevado a cosseno de 2x igual a 1. Eu quero que você repare que esse 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. Então, se eu igualar as bases, para que tudo fique igual, é só eu igualar o meu expoente. Então, vai ficar assim, ó, 3 cosseno de 2x igual a 3 elevado a 0. É só igualar o do cosseno de 2x com 0. Cosseno de 2x igual a 0. Desse modo, pessoal, repara que agora é aquele mesmo esqueminha de antes. Para que o meu cosseno seja igual a 0, eu tenho que representar aqui, ó, no meu ciclo trigonométrico. Eu quero que você repare uma coisa, ele não falou intervalo. Se ele não falou intervalo, a gente vai ter que utilizar aquela estrutura do 2κ, tá bom? Ou até mesmo do κ, né, quando a gente viu na tangente. Então, ó, o meu cosseno tem que ser 0. Repara que o meu cosseno vai ser 0 quando eu estiver aqui ou eu estiver aqui. Concorda comigo? Eu quero que você perceba um detalhe. Para que o meu cosseno seja 0, é só ficar caminhando, ó, em 180, 180, 180. Ou seja, para que eu descreva todos aqueles arcos que vão ter o cosseno igual a 0, é só descrever todos aqueles que ocupam essa posição e essa posição. E a gente já viu como faz isso. Repara que esse aqui de cima é o chamado 90 graus, que é π sobre 2. Desse modo, para representar todos aqueles que vão passar por aqui também, é só colocar π sobre 2 mais κπ. Quando eu faço isso, eu vou estar caminhando em 180. Então, eu vou partir daqui e ir para cá, ir para cá, ir para cá, caminhando toda vez 180 graus. E aí, quando eu faço isso, todos os meus cossenos que eu vou ter aqui, ó, desses arcos aqui, vão ser iguais a 0. Desse modo, se eu achei essa expressão aqui, é só igualar com o 2x. 2x vai ser igual a π sobre 2 mais κπ. Posso pegar esses dois que estão multiplicando e passar dividindo, porque eu quero descobrir o x. π sobre 2 mais κπ, tudo isso dividido por 2. Quero que você perceba que κπ está sobre 1, né? Bora fazer aqui primeiro esse cara, depois a gente divide por 2. Em cima primeiro, ó. Repara que eu posso fazer MMC, não é? MMC de 2 e 1 é 2. Então vai ficar assim, ó. 2 dividido por 2, 1 vezes π, π. 2 dividido por 1, 2 mais vezes κπ, 2 κπ. Então, esse cara aqui de cima é a mesma coisa disso. Então, vai ficar x igual a π mais 2κπ sobre 2 e dividido por 2. Concorda comigo que é repetir a primeira e inverter a segunda? Então, ó, se aqui é dividido por 2, 2 sobre 1, ficaria repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda.
vezes 1 sobre 2. Repara, portanto, que ficaria π mais 2kπ sobre 4. Só que aí, quando você olha aqui a resposta, repara que não tem nada com essa estrutura. Mas perceba aqui, ó, repara que não tem, ó. Não tem π aqui, não tem. Nada está sobre 4, que nem esse que a gente acabou de formar. Mas eu quero que você perceba que esse 4 que está dividindo, eu posso colocar ele aqui em cada um desses caras, não é? Porque quando eu faço a soma num junto, então eu posso fazer o caminho inverso. Então ficaria assim, ó. π sobre 4 mais 2kπ sobre 4. Simplifico aqui. π sobre 4 mais kπ sobre 2 tem que ser igual a x. Se você for olhar as alternativas, inclusive com o k pertencendo aos inteiros, né? Por que o k pertence aos inteiros? Lembra que o k representa o número de voltas. O número de voltas sempre vai ter que ser um valor inteiro, né? Então, ó, perceba, portanto, que a minha alternativa é a C, ó. Aqui, ó, kπ sobre 2 mais π sobre 4. Minha alternativa, portanto, é a C de Cristo. Beleza? E a 10ª, galera, uma questão que eu travei. Eu e o amigo meu, a gente foi resolver essa aqui e a gente travou. Cara, mas era tão simples o que tinha que fazer. É até motivo de risada, cara. Ó, pra você tenta fazer aí, tenta fazer na sua casa, porque é um trem tão simples, ó. Questão da Universidade de Brasília, a UNB. A soma das raízes, lembra que sinônimo de raízes é solução. Então, a soma das soluções, a soma das raízes da equação seno de x mais cosseno de π sobre 2 menos x igual a 1. Sendo que o x agora vai estar no intervalo, né? Entre 0 e 2π, que é 360. Eu quero que você perceba, pessoal, eu vou anotar aqui do outro lado, tá? Mas eu quero que você perceba que o que eu estava pensando antes de resolver essa equação... perdão. Aqui, ó. X igual a 1. Deixa mais para baixo. O que eu estava pensando antes, para tentar resolver essa equação aqui, era tentar isolar o meu cosseno, né? Era natural, a gente fazia isso. Aí jogava esse cara para cá, né? Aí via o que ficava igual. Aí, de acordo com o que ficasse igual, era só olhar o arco que formaria e fazer aquele processo. Mas, galera, isso aqui não te lembra algumas aulas anteriores aqui do canal? Se você não se lembra, pessoal, isso aqui é basicamente, galera, a diferença de dois arcos. E a diferença de dois arcos a gente consegue calcular. Lembra daquela fórmula? Que era cosseno, aí ficava cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Aí a gente invertia o sinal, né? Se era menos aqui, ficava mais. Sendo do primeiro, sendo do segundo. Lembra disso? Galera, mesma coisa. Olha que simples, cara. Eu fiquei mó tempão nessa questão aqui. Era para ser um trem simples. Então ficaria cosseno do primeiro. Se não viu essa aula, eu super recomendo que assista, tá? Vezes o cosseno do segundo. Repara que como aqui está menos, eu vou inverter o sinal para mais. Sendo do primeiro. Seno do segundo tem que ser igual a 1. Galera, π sobre 2 é o quê? 90 graus. Se π sobre 2 é 90 graus, cosseno de 90 é quanto? Zero, não é? Então, ó, 0 vezes cosseno de x, isso aqui dá zero. Seno de x mais zero. E agora, quanto é que é o seno de π sobre 2? Quanto é que é o seno de 90? É 1. Então, 1 vezes seno de x é o próprio seno de x. Se eu tenho seno de x mais seno de x, é 2 seno de x. Isso aqui vai ter que ser igual a 1. Passo 2 dividindo, meio. Aí a gente faz a pergunta, o que te lembra seno de meio? É o 30, não é? Então, ó, eu tenho 30 aqui. E repara que o meu seno vai ser esse pedaço bem aqui, ó. Esse ângulo que está aqui também tem o mesmo valor de seno. O ângulo que está aqui é o simétrico ao 30 no segundo quadrante. E esse ângulo é o 150. Galera, aí, olha como é que ficou simples. Um é o 30 e o outro é o 150. Esses ângulos são aqueles que vão resolver essa nossa equação. Mas olha o que ele pediu. A soma das raízes da equação. Então, ó, raízes é solução. A solução é 150 e o 30. Se eu somar os dois, dá 180. Aí você olha, uai, mas não tem nenhuma alternativa a 180 graus. Mas tem π. Π é a mesma coisa que 180 graus em radiano. Galera, essa aqui é o gabarito. Esse aqui é o gabarito, né? É o π, que é basicamente o 180. Galera, essas questões aqui é basicamente aquilo que a gente já viu
só que um pouco diferente. Então, é só que agora tem soma, tem umas paradinhas aí que você tem que ficar igualando, mas o conceito é exatamente o mesmo, tá bom? Eu peço desculpas novamente, para quem não viu a última aula, eu tô um pouco ruim de saúde, por isso que talvez a explicação não tenha ficado tão boa, por isso que eu postei muito tarde o vídeo. Eu espero que possa ser compreensível esse momento. Eu peço desculpas a todos aqueles que dependem do canal Exatos para estudar matemática. De verdade, perdão mesmo, galera, mas eu espero que compreendam minha situação, tá bom? No mais, um forte abraço, fiquem bem, bons estudos. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Valeu!